Primeiramente, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks aqui foi jogo de um time só. Foi jogo de um time só e o Bucks era um time de um jogador só, né? Giannis Antetokounmpo. Aí muita gente pergunta assim, pô, o Giannis fez 36 pontos, 12 rebotes e uma assistência. Cara, só deu uma assistência. Mas vocês acham que a culpa é dele? Pra quem assistiu o jogo sabe que a culpa não é dele, mano. Todo mundo, o AJ Green, mano, o AJ Green ter sido o segundo maior pontuador do time explica muita coisa. Isso aqui foi tudo bola de 3, 5 bolas de 3. Porque o AJ Green ele só entra pra tentar bola de 3 e acabou. Cara, é uma vergonha esse time do Milwaukee Bucks, mano. Uma vergonha. Brook Lopes fez só 9 pontos. Se o Damian Lillard não ganhar, eu falei que essa série aqui seria 4-3 Pacers, né? Mas se o Damian Lillard não voltar rápido, eu acho que o Indiana Pacers vai varrer o Milwaukee Bucks. Cara, não tem como. O Grego jogando sozinho não tem como. E pode ser a última série de playoffs do Grego nesse time do Milwaukee Bucks. O que vocês acham? Se eu fosse o Grego, eu não continuaria nesse Milwaukee não, mano. Não tem condições não dele continuar nesse time, não. O cara fazer 36 pontos e 12 rebotes. E o segundo maior pontuador do time ser AJ Green. Pô, mano, não tem condições, cara. Não tem condições. E aqui, o jogaço da rodada. Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. Eu apostei no Clippers em 6. Mas, cara, esse time do Denver Nuggets com o Jokic é absurdo. E, ó, mano, muita gente me criticou por fazer esse vídeo aqui, ó. Se eu vim aqui no canal Camisa 30, como o Russell Westbrook saiu de lenda para declínio. Muita gente me criticou falando que ele tava fazendo bons jogos no Nuggets. Mas quem via sabe, cara, que o Westbrook não tava fazendo um bom papel no Denver Nuggets. Mas ele foi crucial e importantíssimo no último jogo do Denver Nuggets. Vamos ver até as estatísticas aqui. Começando pelo Denver Nuggets. Jokic, 29 pontos, 9 rebotes, 2 assistências. Que é um jogo ruim dele, tá? Porque ele não conseguiu triplo-duplo. Aaron Gordon, 25 pontos. Jamal, 21. Westbrook, 15 pontos. Christian Brown, 11. O Christian Brown, apesar dos 11 pontos, fez um papel muito importantíssimo da defesa do time. E aqui, cara, Michael Porter Jr., que provavelmente será trocado na temporada que vem. 3 pontos apenas, vai ser trocado aí por talvez pro Washington Wizards, trazendo um Chris Middleton pro Denver Nuggets, já ajudaria muito. Mas temos que falar do Russell Westbrook, cara. Ele muitas vezes atrapalha. Nesse jogo mesmo, ele teve muitas bandejas, muito agoniado. Mas fora isso, o Russell Westbrook é um jogador que ele dá muito sangue pro time. Então foi importantíssimo nessa vitória. E tomara que a gente veja o Russell Westbrook continuando desse jeito, beleza? A gente for olhar aqui o Los Angeles Clippers, James Harden, uma partidaça, 32 pontos, 11 assistências. Faltou um pouquinho mais do Kawhi, mano. Kawhi na reta final perdeu bolas importantes. Não conseguiu ser aquele Kawhi Leonard que a gente tá acostumado a ver. Mas mesmo assim, ainda fez um jogo sólido, 22 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Zubat, mais uma vez, duplo-duplo, 21-13. Norman Powell tem que aparecer mais um pouquinho. Chris Dunn fez o seu papel, fez os seus 10 pontinhos aí que ele precisa fazer. Roubou bolas. E aqui, Bogdanovic foi a decepção, né? Veio do banco. Bem, Simmons não pontua, né? Então o Bogdanovic tem que matar pelo menos 1 ou 2 bolinhas de 3 para ter ajudado o Clippers. Mas mesmo assim, o Los Angeles Clippers fez frente ao Denver Nuggets fora de casa. E vai ser uma série gigantesca. Agora vamos para New York Knicks e Detroit Pistons. Cara, a run do Knicks no finalzinho do jogo foi fundamental, né? Vamos ver o ponto a ponto aqui, ó. Tava 98-90 pro Detroit. Aqui eu achava que o Detroit já ia vencer o jogo. E aí tem essa run de 21-0 pro Knicks, que conseguiu estabelecer o seu jogo e venceu o jogo 1. As estatísticas do jogo, se a gente for dar uma olhadinha aqui, Knicks, Jalen Brunson, ótima partida com 34 pontos e 8 assistências. Karl Anthony Towns, 23 pontos e 11 rebotes, jogaço do Towns. Oji Anunoby, 23 pontos, outro jogaço também. E aqui, cara, o Cade Cunningham fez uma ótima partida, 21 pontos e 2 assistências, mas eu senti que ele poderia ter entregado mais, sabe? Tobias Harris, 25 pontos, né, para aquele jogador que às vezes não aparece tanto. Malik Beasley, quantas bolinhas de 3 do Beasley? 6 bolinhas de 3. Ótimo jogador vindo do banco. Tim Hardaway Jr. pegou a vaga de titular com 19 pontos. Alzar Thompson, um leão na defesa. E o Jalen Duren, faltou mais do nosso querido Jalen Duren, né? Só 7 pontos e 6 rebotes em 25 minutos. Faltou um jogo mais consistente do nosso Jalen Duren, beleza? Knicks vence o jogo 1, mas essa série aqui promete ser uma série longa. Essa série aqui, na minha visão, não vai ser uma série que acabe 4-1 pro Knicks. Foi só a primeira vitória, né? Então, jogaço, run absurda do Knicks, e eles precisam se provar como um time forte nos playoffs, apesar da temporada regular ter sido mais ou menos, mas contra os times fortes, que realmente importavam, foram muito fracos, e é isso. Pô, tem que falar do Kuzma aqui contra o Pacers, gente. Vamos falar de Kyle Kuzma também, pô, esqueci de falar, que ele tava tão lá embaixo que eu nem vi, mano. Kyle Kuzma,
22 minutos, 0 pontos, 0 rebotes e 0 assistências. Cara, o Chris Middleton com uma perna só fazia pelo menos 10 pontos nesse jogo e já ajudaria bastante o Milwaukee Bucks. Então, pô, confiar no Kuzma é brincadeira, cara. Vamos falar agora do OKC, KFC, UFC, Lakers em 5. Ainda dá, hein? Ainda dá pra ser Lakers em 5. Vocês acreditam que vai ser Lakers em 5? É o que veremos, né? Cara, que jogaço do Minnesota Timberwolves, mano. O Minnesota começou até meio devagar, mas no terceiro quarto especialmente, Julius Randle matou bola de 3. Naz Reid imparável, mano. O Naz Reid terminou com 6 bolas de 3. Jaden McDaniels, 3 bolas de 3, 3 de 3. Anthony Edwards também matou suas bolinhas de 3, 4 de 9. Cara, o Minnesota no terceiro quarto foi imparável. Luka Doncic tentou, fez 37 pontos. LeBron James começou o jogo muito devagar. Se eu não me engano, terminou o primeiro quarto zerado. E o Austin Reeves também começou o primeiro tempo muito fraco, né? O Austin Reeves, grande jogador Austin Reeves, né? Hashimura foi mal, Dalton Nash, todo mundo aqui foi mal. E cara, foi um problema que eu falei pra vocês. Eu tinha medo de apostar contra o Luka Doncic e LeBron James e continuo com o meu palpite. Eu acho que talvez o Lakers se ajuste e dê pra passar. Mas eu falei pra vocês que se o Minnesota passasse nessa série, não seria nenhum absurdo. Não seria nenhum absurdo. Cara, o time do Minnesota é um time com uma rotação melhor, né? Tem o DiVincenzo vindo do banco, tem o Naz Reid vindo do banco, tem o Alexander Walker que joga bem vindo do banco. E o Lakers, cara, tem o Finney Smith que, pô, não dá pra confiar no Finney Smith. Gabe Vincent não dá pra confiar também, o Jared Vanderbilt também. Então o banco do Lakers é um banco muito fraco, mano. Ou seja, o time precisa de Luka Doncic e LeBron James ofensivamente e desse banco, pelo menos de Finney Smith e de Vanderbilt, fazer uma defesa muito forte para que o Minnesota não sobre no jogo, pô. Entendeu? Então, isso é basicamente o Lakers foi surrado nesse jogo, né? Fez menos de 100 pontos. Eu ainda acredito que o time possa conseguir dar uma volta por cima, melhorando a sua defesa, né? Principalmente a defesa de perímetro. O Naz Reid fez o que quis com os caras e foi um fator que eu falei na live passada. O Minnesota Timberwolves pode fazer um small ball mesmo com um cara grande, né? Porque se o Lakers faz um small ball, quem vai ser o pivô? Vai ser o Finney Smith, Vanderbilt, Hashimura. Cara, não tem comparação com o Naz Reid. E o Naz Reid é um cara de 2,10 metros e mesmo assim ele faz um small ball, entre aspas, porque ele consegue espaçar a quadra. Então eu acho que o Minnesota Timberwolves está muito fogoso nessa série e é muito possível que o Minnesota passe. Então vamos ver como o Lakers vai se portar nos próximos jogos. E primeiro dia de playoffs, ótimos jogos, mas com certeza o jogo da rodada é Nuggets e Clippers, que eu estou muito ansioso para ver a continuação dessa série. Vamos para domingaço. Aqui não tem nem o que falar, né, mano? Que é a capa do vídeo. Minnesota não, Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies. Cara, eu pensava que o Ja Morant ia fazer um estrago. Pensava que ele ia fazer um estrago. Ele fez 17 pontos, não foi uma partida ruim, entre aspas. Mas, pô, Jaren Jackson Jr. 4 pontos e Desmond Bane 9, irmão. Aí não dá. Marvin Bagley, mano, fez 17 pontos. Marvin Bagley, ele acertou uma bola até no meio da quadra. Mano, o Oklahoma City Thunder, muito favorito nesses playoffs, muito favorito. Eu sei que o Memphis Grizzlies não é um parâmetro muito bom ainda para ser testado, mas é bom ficar de olho nesse Thunder, mano. Os caras não estão pra brincadeira, não. Se a gente olhar aqui o box score, cara, o Shea fez 15 pontos, irmão. Faz quanto tempo que a gente não vê o Shea fazendo jogo de menos de 20 pontos? E quantos minutos ele jogou? 23, né? Nem precisou jogar tanto assim, né? Aaron Wiggins 21, Jalen Williams 20. Olha esse elenco do Thunder, mano. Wiggins 21, Williams 20, Holmgren 19-10, Shea 15-3-5, Isaiah Hartenstein 14-8, Lu Dort 12-3 e ainda vindo do banco Jay Will 9 pontos, Isaiah Joe 6 pontos, Kenrich Williams 6 pontos, Cason Wallace fez só 2 pontos, mas foi uma enterradaça. E o Caruso, ele jogou 12 minutos, mas o Caruso é aquele cara que só vai lá pra ajudar na defesa. Mas, mano, OKC Thunder, bater palma aqui, ó. Que time, mano, que time. Esse Oklahoma City Thunder vai muito longe nessa temporada, tá? Vai muito longe. Eu tava precisando ver um jogo desses caras nos playoffs. O primeiro jogo dos caras é com 51 pontos, mesmo sendo o Memphis Grizzlies. E ó, mano, o Memphis meteu quase 30 pontos no Dallas. Imagina se o Dallas acaba passando numa cagada aqui. Ia ser papo de 50 pontos todo o jogo. Ainda bem que não passaram pra não passar vergonha. Vamos pro próximo jogo, Boston Celtics e Orlando Magic. No comecinho, no primeiro tempo, o Orlando Magic conseguiu equilibrar, conseguiu fazer um jogo bem equilibrado. Tanto é que o Orlando Magic, se eu não me engano, ele termina o segundo quarto na frente, aqui ó,
49-48 para o Magic. Só que depois, cara, Derrick White entrou em modo chamas. Peyton Pritchard vindo muito bem do banco. Vamos ver o time do Boston aqui, ó. Derrick White, 30 pontos. Peyton Pritchard, 4 de 6 nas bolas de 3 com 19 pontos. Jason Tatum, 17 pontos e 14 rebotes. Jaylen Brown, 16-5. Drew Holiday, defensor gigantesco, principalmente no banqueiro. O trabalho do Drew Holiday no banqueiro e no Franz Wagner foi excelente. 33 minutos, fez 9 pontinhos, fez os pontinhos deles com 3 bolas de 3. Al Horford, 5 pontos, porra, Zingão, não precisou pontuar muito, 5 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. E a galera que entrou aqui lá no Garbage Time. Pô, mano, só da gente pensar que o Derrick White no San Antonio Spurs não acertava uma bola de 3. O cara chegou no Boston Celtics e virou o Ray Allen no auge, 7 de 12 nas bolas de 3. Principalmente no terceiro quarto, o cara acabou com o jogo. Mano, Derrick White, ele tá sendo uma adição importantíssima nesse Boston Celtics. Os caras trouxeram o Drew Holiday e ainda trouxeram Derrick White. A preço de banana, os caras simplesmente viraram a melhor dupla de armadores defensores de NBA. Olho nesse Boston Celtics, mano, que timaço. Pra mim, os favoritos ainda continuam sendo Boston Celtics e Oklahoma City Thunder por sobra. Vamos falar aqui do Cleveland Cavaliers e Miami Heat. Cara, confesso que eu não assisti esse jogo, mas eu vi alguns lances, eu vi algumas coisas pra poder falar desse jogo aqui pra vocês. Falando basicamente das estatísticas, Donovan Mitchell, 30 pontos, Ty Jerome, que foi um dos candidatos a sexto homem, pra ganhar o prêmio de sexto homem, 26 minutos, 28 pontos. Cara, eu fico impressionado com o Ty Jerome na época do Golden State, que era aquele cara que fazia 5 pontos a pulso, né, mano? E aí o Ty Jerome, mano, pelo amor de Jesus Cristo, o cara veio pro Cleveland e tá simplesmente parecendo o Jamal Crawford no auge, mano. É brincadeira. E aqui no time do Miami Heat, Adebayo fez 24 pontos, Tyler Hero 21, Davion Mitchell tá jogando muito bem ultimamente, 18, Andrew Wiggins 14. Aquela partida feijão com arroz do Cleveland Cavaliers. As torres gêmeas do Cleveland, Jarrett Allen 12-11, Evan Mobley 9-7 e o Darius Garland fez 27 pontos e ainda deu suas 5 assistências. Jogo ok do Cleveland Cavaliers, com um jogo ok do Cleveland, vence por 21 pontos. Então esse time do Cleveland Cavaliers é muito forte. Eu acho que Cleveland e Boston é a série mais, entre aspas, tranquila de palpitar. E Thunder Grizzlies, eu ainda acho que o Ja Morant vai fazer uma prontinha nesse jogo, porque eu gosto muito do Morant, mas difícil, cara, difícil. O Thunder hoje, ele atropelou os caras, mano. Atropelou os caras. É brincadeira. E agora, mano, Golden State Warriors e Houston Rockets. Irmão, que jogo do Golden State. A gente precisa assistir aqui as bolas espíritas do Curry, né, mano? A gente precisa assistir aqui. Porque, cara, esse jogo foi brincadeira. No começo do jogo, o Houston começou impondo um ritmo frenético. O Houston foi pra cima. O Houston fez um jogo absurdo. Mas depois o Golden State conseguiu encontrar seu ritmo e conseguiu ganhar o jogo. O que eu posso falar desse jogo aqui, cara, é o que eu tô muito curioso pra ver, que eu ainda não vi. Rebotes. Irmão, cara, os rebotes defensivos ainda foram equilibrados. Pô, na minha cabeça não tinha sido, não. Mas olha isso aqui, mano. 22 rebotes ofensivos do Houston contra 6 do Golden State Warriors. E eles ainda perderam o jogo. Vocês acham que isso aqui vai se manter por toda a série? Não vai, mano. Eu acho que o Houston tem capacidade de vencer os rebotes ofensivos em todos os jogos, mas 22-6 eu acho praticamente impossível de acontecer mais uma vez, essa disparidade absurda. Mas o Houston foi muito bem no rebote, principalmente nos rebotes ofensivos, como vocês podem ver aqui, mas não conseguiram capitalizar. Aproveitamento do Houston nos 3 pontos, 21%, 6 de 29. O Van Vliet estava tentando chutar de todo canto, estava errando tudo. Nos 2 pontos, a diferença também foi absurda. O Golden State, com muito menos rebotes, com muito menos ataques, conseguiu ter muito mais porcentagem que o Houston. O Houston teve 58 ataques de 2 pontos e o Golden State apenas 44, cara. E mesmo assim, com a porcentagem a favor, conseguiram ir bem. Lance livre do Houston, um pecado, mano. 11 de 20 no lance livre, isso não pode acontecer de novo pro time do Houston. E o Golden State, 11 de 14, errou apenas 3 lances livres, que foi outro fator X para o jogo. Mano, que jogo. E outra, pô, tem que falar do Playoff Jimmy também, pô. Olha que jogada pra cima do Amen Thompson do Jimmy Butler, meu irmão. Dá vontade de assistir o jogo todo, os highlights completos aqui. Que o time do Houston Rockets não foi muito bem hoje não, mano. Olha o time do Houston. Teve o Sengun com 26. E aí, Dillon Brooks titular 11 pontos. Jabari Smith Jr. vindo do banco com 11. O Van Vliet fez uma partida terrível. Amen Thompson foi bem defensivamente, mas faltou ofensivamente. E lembra que eu falei pra vocês na live passada que o Jalen Green jogando contra o Golden State Warriors joga mal? O Jalen Green saiu contra o Golden State, pô. Falei pra vocês, talvez em algum jogo ele exploda, mas ele tem muita dificuldade. E o Steven Adams, mano, um leão defensivo, um leão... Cara, o que o Steven Adams pega de rebote é palhaçada, irmão. É palhaçada, irmão. Minha Nossa Senhora.
E ó, galera, antes de continuar vendo esses highlights, mano, eu vejo que muita gente comentou aqui. A gente tem que falar do Steve Kerr. O Steve Kerr continuou no small ball. Vamos ver a formação que tava aqui. Deixou o Quinn posto e o Gui Santos. O Kevin Looney tinha que jogar mais minutos e o Kuminga tinha que entrar na quadra. Não tem como, no jogo contra o Houston Rockets, que estava muito bem no perímetro, muito bem no garrafão, quer dizer, o Kuminga ser banco pro Buddy Hield, mano. Não tem como o Kuminga ser banco pro Buddy Hield. O Kuminga, o Steve quer dar uma entrevista falando que não quer que o Kuminga seja forçado a entrar para estragar a química do time, mas tem alguma coisa a mais, mano. Não tem condições do Buddy Hield. O Buddy Hield não é mais aquele jogador de começo de temporada, mano. O Buddy Hield entra, ele tem um QI de basquete ridículo. Se ele entrar, ele ainda matou uma bolinha de 3. É isso, 2, 3 minutos pro Buddy Hield, vê se ele mata uma bola de 3 para ajudar a gente, acabou. Vamos ver quantos minutos aqui o Buddy Hield teve? Só feito de comparação. Buddy Hield teve 15 minutos, brother. É 5 minutos dele e pelo menos 10 do Kuminga. Não tem como, não tem condições, mano. Não tem como. Steve Kerr, ele tá caducando demais. Pelo amor de Jesus Cristo.